Mais uma vez, muito bom dia, a graça e a paz de Jesus. Queremos dar as boas-vindas novamente a todos. Um abraço especial aos jovens da Igreja Batista do Val da Amoreira. Muito bom estar convosco. Que se sintam mesmo bem-vindos e bem recebidos por todos nós. E nós hoje vamos dar início ao nosso culto com um cântico que diz: queremos dar-te glórias e louvores. E o refrão diz que eu quero ser mais como tu. E a parte final diz que queremos refletir ao mundo o amor que nós recebemos de Deus o Pai. E hoje nós vamos estar a enfatizar o tema de missões mundiais. E como base nisso nós vamos começar por dar honras, louvores, glórias e dizer: Senhor Deus, eu quero refletir ao mundo mais o teu amor. E existe um texto que nós encontramos em Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, que creio que é bem conhecido por todos nós, o Mateus 28, a partir do versículo 18, que vai nos dizer: e aproximando-se Jesus, disse: toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até ao final dos tempos. O Senhor Deus está connosco, mas Ele pede que nós vamos, pede que nós falemos, e é com base nisto que hoje nós vamos estar a enfatizar o tema de missões. Então, todos aqueles que puderem e desejarem, nós vamos cantar este canto: glória em glória que te vejo. Todos aqueles que quiserem podem ficar de pé. E durante este tempo também vamos consagrar o Euro Missionário para o Centro de Expansão Missionária. Então, todos aqueles que quiserem, de forma ordenada, poderão vir até aqui à frente colocar a sua oferta. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, graças te damos porque podemos estar aqui a cultuar o teu nome, que é santo, santo, santo. Pai, não há outro nome
igual outro nome que mereça e deva ser exaltado e louvado, Pai. Por isso nós te agradecemos pela oportunidade que tu nos dás de forma livre e espontânea estarmos aqui a prestar-te culto, Senhor Deus. Nós te agradecemos, Pai, porque de uma forma única, magnífica e incontornável tu enviaste teu Filho, Pai, para que nós pudéssemos viver, Senhor Deus. Obrigado porque Jesus foi tão obediente e hoje nós podemos ter acesso a uma vida plena contigo, Pai, se nós queremos no nome do teu Filho, Senhor Deus. E esta manhã, Pai, nós queremos louvar-te, nós queremos bendizer-te, nós queremos que toda a honra e toda a glória sejam para ti, Senhor Deus. Fica com cada um de nós, que o teu Santo Espírito, Pai, se possa estar a mover aqui entre nós, Senhor Deus. Em nome de Jesus nós oramos e louvamos. Amém, Senhor. Ainda de pé, aqueles que puderem, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, Evangelho de João, capítulo 17. João, capítulo 17. E João 17 é uma das orações mais conhecidas, talvez das mais importantes também, que o Senhor Jesus Cristo fez e está aqui relatada neste capítulo. Então, João 17, e nós vamos ler a partir do versículo 18 até ao 21. Então, no João 17, do 18 até ao versículo 21, diz-nos assim: Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Tremendo que os jovens cantavam um cântico desafiando a união, em que somos corpo, somos um. E assim o Pai também orava, Jesus também orava ao Pai para que eles fossem um. E Jesus dizia, para que assim como nós somos um, que eles também vão, eles preguem, eles vão, e eles estejam em nós para que o mundo creia que tu enviaste. Então o mundo tem de saber que há um único Deus que enviou o seu Filho para que nós pudéssemos viver, para que o mundo creia, e creia por meio da palavra. Irmãos, na outra forma, em algum momento nós vamos ter de falar, e vamos ter de falar a palavra. Vamos ter de falar que há um único Jesus, que há um único Deus. E nós vamos estar a cantar um cântico que diz: desperta o meu coração, eu quero ver-te alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. E que realmente Deus esta manhã possa estar a despertar os nossos corações para missões. Que realmente Deus esta manhã possa estar a despertar o nosso coração para aquilo que Jesus fez e nos mandou fazer, indo. Então vamos continuar a louvar o nome do Senhor Deus. Desperta o meu coração, eu quero ver-te.
santo, santo. Santo, 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 tu és santo, 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 tu és santo, 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 eu quero ver-te. E que realmente este seja um desejo e uma vontade fidedigna do nosso coração, que nós realmente oremos e queiramos que Deus nos desperte e que nós realmente queiramos ver Jesus Cristo, não hoje, mas sempre, e que Jesus nos possa revelar a sua verdade, o seu amor. E nós vamos continuar a louvar e vamos cantar uma música que diz: vejo a luz do amor brilhando sobre as trevas, eu vejo Jesus a brilhar, sempre. Brilha Jesus, enche a terra com a tua glória. E quando nós vamos e quando nós testemunhamos, este é o mandamento, que a glória de Jesus Cristo seja revelada, não aqui dentro de portas, não aqui dentro deste templo, mas em todo o mundo, em todo o lugar. Então vamos cantar com alegria. Brilha Jesus, enche a terra, com o teu ardor vem nos inflamar, qual rio vem as nações transbordar de graça, com o teu poder ordenar que haja luz. Então vamos continuar a louvar e a bendizer o nome do Senhor Deus, e a convidar o irmão Rogério e o irmão Lourenço que nos pudessem auxiliar na recolha dos dízimos e das ofertas. E eu gostava que os irmãos pudessem atentar esta manhã que tudo aquilo que for fora dos envelopes, ou seja, tudo aquilo que for como oferta, será totalmente canalizada para missões mundiais no âmbito da Convenção Batista Portuguesa. Os irmãos nos anúncios viram que estava ali a ser projetado, há um alvo nacional a atingir. Então, se os irmãos sentirem no seu coração ofertar para missões mundiais, e nós ao longo deste mês temos enfatizado alguns dos sítios em que a Convenção Batista Portuguesa tem dado o seu apoio. Então, se assim entenderem de coração, podem ofertar. Tudo aquilo que for fora dos envelopes será canalizado para missões mundiais através do plano cooperativo da Convenção Batista Portuguesa. Jesus, a luz
Vamos orar com o irmão Rogério. Graças te damos, Senhor Deus, porque nesta manhã podemos estar unidos em Teu nome, Senhor, com o propósito de louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor, ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. Nós te queremos as graças pela vida de cada um dos presentes, Senhor Deus. E neste dia, ó Deus, que levantamos esta oferta, Senhor, para missões mundiais, nós te queremos pedir por todos aqueles, Senhor, que deixaram e deixam, Senhor, o conforto da sua terra, o conforto dos seus lares, Senhor, e vão pelo mundo fora, Senhor, para terras muitas vezes difíceis, ó Deus, que Tu sejas com cada um, Senhor, que Tu abençoas e fortaleças e capacitas cada um destes Teus servos, ó Deus. Nesta hora te queremos também pedir que prepares os nossos corações, Senhor, para a Tua palavra que o Senhor vai expor, Senhor, que ela possa vir de encontro às necessidades de cada um. Em nome de Jesus Cristo nós fazemos esta oração. Amém. Os irmãos tenham a bondade de sentar-se e antes de escutarmos a mensagem desta manhã, nós ainda vamos cantar mais um cântico. Já não cantamos aqui há algum tempo e este cântico diz-nos: por onde quer que eu vá, eu irei falar. Brilha em mim com a Tua glória, brilha em mim, eu quero testemunhar. Brilha em mim para que o mundo Te conheça. Brilha em meu coração, brilha em mim. Então, que esta oração possa ser uma realidade e que nós, conforme nós vamos cantar, que nós possamos levar a esperança por todo o lugar, se o Senhor habitar então no nosso coração. Vamos aquietar-nos enquanto cantamos esta música. Eu fui criado por uma razão, fui escolhido para amar e servir ao mundo que padece a escuridão. Eu fui chamado para brilhar. Eu fui comprado por sangue real, fui transformado num filho Teu. Hoje sou testemunha de um único Deus, sou mensageiro da cruz. Por onde quer que eu vá, eu irei falar. Por onde quer que eu vá, eu serei Tua luz. Brilha em mim com a Tua glória. Brilha em mim, quero testemunhar. Brilha em mim, para que o mundo Te conheça. Brilha em meu coração, brilha em mim. Eu levarei esperança a todo lugar, se o Senhor habitar em mim. Por onde quer que eu vá, eu irei falar. Por onde quer que eu vá, eu serei Tua luz. Brilha em mim com a Tua glória. Brilha em mim, quero testemunhar. Brilha em mim, para que o mundo Te conheça. Brilha em meu coração, brilha em mim. Brilha em meu coração, brilha em mim. Brilha em meu coração, brilha em mim. Convidava o pastor Joaquim
Brás Vieira vir aqui à frente. O pastor Domingos será hoje o pregador. Este convite foi-lhe feito há algum tempo, exatamente para ouvirmos falar de missões. Os irmãos há pouco ouviram, todos nós ouvimos o que o André nos desafiou a contribuir para missões mundiais no âmbito da Convenção Batista Portuguesa. E nós temos sempre orado, ao longo deste mês, temos orado por missões e sabemos que nós oramos, nós contribuímos e ajudem-me. Nós? Ainda bem que alguém disse vamos, não disse vou sozinho. Significa que vamos juntos. Então Deus pode estar a chamar alguém, Deus pode estar a tocar a vida de alguém. Pastor Domingos, tenha a oportunidade. Mais uma vez, já está ligado, hein, Miguel? Mais uma vez eu agradeço pela oportunidade, pela confiança do pastor Joaquim de estar aqui compartilhando a palavra. Se você prestar atenção ao título dessa mensagem, Despedidos para ir anunciar Jesus. Há pouco o André falou, eu quando vi esse título achei que tinha algum erro, alguma coisa errada assim, falou de despedidos, né? Talvez fosse o termo enviados para ir anunciar Jesus. Eu falei despedidos mesmo. Quando o pastor Joaquim conversou comigo a respeito da pregação desta manhã, ele manifestou um sonho que é o sonho que deve estar no coração de todo pastor, de todo líder, de toda a igreja. É o sonho de ver pessoas saindo do contexto da igreja local para serem enviadas aos campos missionários. Quão rica, quão preciosa é a história de uma igreja que tem no seu currículo, que tem nos seus registros, membros que foram levantados do contexto da igreja local e enviados para outros campos. Se nós olharmos para a história de missões, nós vamos perceber, eu me lembro desde criança, quando andava, por exemplo, nas cidades do Lubito, litoral de Angola, província de Benguela, o nosso contato, por exemplo, com pastores que eram de Portugal, saíram daqui para o Portugal ultramarino na época, né? Nas chamadas colônias, e recentemente tivemos o 25 de abril aqui. Lembro de pastores suíços, inclusive missões suíças, que criaram até hospitais, além de igrejas, etc. Pastores ingleses, americanos, da junta de Richmond, por exemplo, e muitos outros de vários países do mundo, até do Brasil, que iam para a África para compartilhar o Evangelho de Cristo com a missão de plantar novas igrejas. E muitos desses pastores e organizações, além do Evangelho, levaram hospitais, levaram escolas e, de uma forma geral, impactaram a comunidade no qual eles iam. Hoje nós vivemos uma história um pouco reversa, contrária. Muitos dos países que foram no passado enviadores, vamos usar essa expressão, de missionários, hoje são campos missionários. Recentemente estava falando com um missionário cuja menina Denise cresceu na nossa igreja lá em Ribeirão Preto, Sandro também no contexto de lá, que foram enviados alguns anos atrás, primeiro para a Jordânia, depois de preparados da Jordânia, a missão achou melhor enviá-los para Manchester, e hoje eles estão em Manchester, são missionários em Manchester, dentro de um povo, de um mundo que está lá, que eles estão com o desafio de compartilhar o Evangelho de Cristo. Tem pessoas que estão vindo para Portugal, embora que Portugal, historicamente, não necessariamente foi um campo que enviava muitos missionários. Portugal sempre foi fechado para o Evangelho, é só quem pensar até 1974. Não havia tanta liberdade para as igrejas evangélicas comunicarem o Evangelho. Eu lembro que quando houve o 25 de abril, algum tempo depois, nós, membros da Terceira Igreja Batista de Lisboa, jovens, etc., pela primeira vez íamos para as ruas compartilhar o Evangelho de Cristo, íamos para as praças. Foi na época que a Operação
Mobilização e muitas outras organizações começaram a fazer grandes campanhas evangelísticas nas praças de Lisboa, do Porto, etc., que até aquela época não havia tanta liberdade para isso, né? Mas hoje nós temos pessoas vindo para Portugal, temos pessoas vindo para vários países da Europa, que no passado, inclusive a própria Inglaterra, Escócia, Alemanha, que eram formadores de missionários, hoje são campos missionários. Porque o secularismo, a religiosidade, o ateísmo e tantas outras coisas invadiram esses países de uma tal maneira que muitas das igrejas deixaram de existir nesses lugares. E hoje são muitos países que você praticamente, a grande parte das maiores igrejas hoje são igrejas chamadas internacionais. São igrejas que você vai lá, que não necessariamente tem ingleses, não necessariamente tem alemães, não necessariamente tem suecos, etc. São igrejas compostas de estrangeiros que vão para lá, que vivem lá e moram lá. Então nós temos que pensar missões mundiais com muito carinho, porque cada igreja nossa hoje é fruto dessa história de missões mundiais. É fruto de alguém que saiu de um outro campo, que veio de um outro país, de um outro local, e por isso nós existimos em Portugal. Mas Deus não apenas envia pessoas para cá, Ele também despede pessoas que saem daqui para ir para outros campos. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 13. E eu vou ler um texto bíblico, e vai ser o texto da nossa mensagem, Atos, capítulo 13. Diz o seguinte, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 5. Eu estou lendo na versão Almeida Revista, né? Esta aqui, Almeida Revista atualizada. Talvez você tenha Almeida Revista corrigida, alguma coisa assim. Havia na igreja de Antioquia, Atos capítulo 13, profetas e mestres. Aí cita o nome, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tretarca e Saulo. Versículo 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra os que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, versículo 3, é daí que eu tirei o título da mensagem de hoje, os despediram. Versículo 4, enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João, que depois conhecido como João Marcos, como auxiliar. Queremos, ó Pai, que o Teu Espírito ilumine a nossa mente para a compreensão da Tua palavra. Mas que essa palavra não seja apenas compreendida, ela seja também apropriada como verdade, palavra do Senhor para nós. Ela se torne carne na nossa vida e se torne prática, de tal forma, Pai, que verdadeiramente o nosso viver seja um viver plenamente agradável ao Senhor, para testemunho e glória do nome de Jesus Cristo. Então, olha lá o versículo 1. Fala assim, havia na igreja de Antioquia. Se nós olharmos um pouquinho antes, no capítulo 11, nós vamos ver um pouco sobre a igreja de Antioquia. Olha lá um pouquinho antes, no capítulo 11. Fala assim no versículo 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão. Aí Lucas está registrando o que aconteceu lá em Atos capítulo 8, quando Estevão foi martirizado por causa do Evangelho. Depois houve uma grande perseguição, e diz lá Atos 8, todos, exceto os apóstolos, ou seja, a liderança ficou em Jerusalém, mas muitos cristãos, todos, foram dispersos. E é interessante que ali faz a questão de dizer, exceto os apóstolos. Então, quando chega no versículo 19 de Atos 11, fala assim, então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam, aí presta atenção, eles foram até Fenícia, Chipre. Eu e a Raquel, minha esposa, que está ali há algum tempo atrás, estivemos em Chipre,
onde a nossa filha Lídia, o marido Tiago, a filha Ana Esther, que é a nossa neta, e o Samuel, eles eram missionários em Chipre, trabalhando com o ministério esportivo. Então, eles agora estão nos Estados Unidos, mas estavam em Chipre. Então, eles chegaram na Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor, sempre lembrando aquilo que o Bill Bright diz com muita sabedoria. O segredo do evangelho é que nós temos a responsabilidade de anunciar o evangelho com fidelidade, mas ao mesmo tempo confiar a Deus, confiar ao Espírito Santo os resultados. Não somos nós que convertemos as pessoas, nós falamos do evangelho. Quem converte é o próprio Deus. Tanto é que João fala, o Espírito Santo, João 16, quando Jesus fala assim, enviarei o Consolador, é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Não somos nós que convencemos, e isso é obra do Espírito Santo. A nossa responsabilidade é ter uma vida íntegra, uma vida que verdadeiramente é sal e luz, abrirmos a nossa boca, sabendo que o Evangelho vem pelo ouvir, e vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17 é clara. A fé vem pelo ouvir, e vem pelo ouvir a palavra de Deus. Portanto, muito cuidado com aquela falácia, astúcia satânica, que muitas vezes, por exemplo, nos enganam, que é mais ou menos aquela ideia, eu não preciso falar de Cristo, eu preciso apenas viver. Aonde está na Bíblia que eu preciso apenas viver? Tá? Quantos não cristãos, se você olhar para a vida deles, eles têm uma vida bonita como pais? Quantos não cristãos, se você olhar para a vida deles, têm uma vida bonita como mãe? Quantos não cristãos, se você olhar para a vida deles, têm uma vida bonita como família? Tá? Quantas das vezes você percebe que tem alguns chamados incrédulos que são mais honestos nos seus negócios do que muitos cristãos? Então não é simplesmente o fato de que eu preciso viver. Sim, eu preciso viver, mas eu também preciso anunciar o Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então fala no versículo 20, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor. A mão de Deus estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia, Atos 11 e 22, a respeito deles, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E então o que eles fizeram? E enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Porque ele, Barnabé, era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. Então você entende como é que Saulo chegou a Antioquia. Porque aqueles que foram dispersos, eles foram pregando a palavra, anunciando a palavra, de tal forma que o evangelho chegou até Antioquia. A notícia se espalhou, a igreja em Jerusalém envia Barnabé. Barnabé chega lá, percebe que a mão de Deus estava com eles. Barnabé vai para Tarso, pega Saulo, que havia se convertido, e que por causa da sua fama real, que ele era perseguidor contra a igreja, ele era uma persona não grata, não muito bem vista entre os cristãos lá no primeiro século. Aí ele precisou, uma certa época, ir embora para a sua própria casa. Barnabé vai lá, pega Saulo, traz Saulo para Antioquia. Aí então, quando nós estamos em Atos 13, nós vamos lá, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Sempre lembrando que os profetas aqui não é uma ênfase a pessoas que estavam predizendo novas coisas, predizendo novas revelações. 1 Coríntios capítulo 14,
Se você olhar lá, 1 Coríntios capítulo 14, na sua palavra, você vai ver, quando palavra de Deus, mas o que profetiza, versículo 3, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Tá? Esses profetas que estão citando aqui, e mestres, eram pessoas que de fato estavam ensinando, proclamando, pregando a palavra de Deus. E esses profetas aqui, é aquilo que fala em 1 Coríntios, por exemplo, 14, 3, eles estavam edificando, exortando, consolando, os mestres, assim como os profetas, ensinando a palavra de Deus. Então havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Aí ele cita Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tretarque e Saulo. E se você fizer uma pesquisa em casa, não vou fazer aqui, você vai perceber que eram pessoas de várias regiões do globo, inclusive do norte de África. Eram pessoas com vários status sociais, pessoas de várias, vamos a expressão, nacionalidades. Eles estavam compondo a liderança da igreja em Antioquia. Versículo 3, e servindo eles ao Senhor e jejuando, ou melhor, o versículo 2, servindo eles ao Senhor e jejuando. A palavra servindo é a palavra ministrando. Em algumas traduções vai aparecer a palavra adorando eles ao Senhor. E ao mesmo tempo eles estavam jejuando. É interessante você perceber que o jejum é uma das coisas muito pouco faladas hoje nas igrejas evangélicas de um modo geral, principalmente as chamadas igrejas históricas. Há muitas pessoas que têm uma visão errada do jejum, como se o jejum fosse um passaporte para obter bênçãos de Deus, conquistas espirituais. Não. O jejum faz parte da devoção da vida cristã. Quando você começa a ler Mateus, capítulo 6, você vai perceber que Jesus fala sobre oração, ofertas e jejum. Ele está falando sobre práticas da devoção da vida cristã. Algumas pessoas chamam isso de disciplinas espirituais. São práticas, hábitos que nós devemos ter na nossa vida espiritual. E o jejum não é simplesmente uma questão de abstenção de alimento ou de líquidos, embora de líquidos é pouco tempo, mas o jejum sempre tem um propósito espiritual. É uma concentração em Deus. A pessoa tem um tempo separado especificamente para se concentrar em Deus. Vemos isso no Antigo Testamento, vemos isso no Novo Testamento, no próprio exemplo da vida de Jesus, no próprio exemplo da vida de Paulo. Quando Jesus está andando, inclusive, os escribas e fariseus e outras pessoas questionam Jesus, os judeus, por que os teus discípulos não jejuam como os discípulos de João? E aí Jesus fala assim, é como a noiva está no meio das pessoas, enquanto ela está presente, o noivo está presente, não há o motivo para jejuar. Mas haverá uma época que jejuarão. Jesus está dizendo, enquanto eu estou convosco, vocês não têm motivo de jejuar, mas haverá um tempo em que vocês jejuarão. E aqui nós temos a igreja de Antioquia, eles estão servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, estão cultuando e eles estão jejuando. Nesse contexto, diz o texto, disse o Espírito Santo. Tá? Aqui não nos fala como que o Espírito Santo falou. Ouviu uma voz, veio uma revelação, escreveu na parede. Lucas simplesmente registra. Eles tiveram do Espírito Santo a convicção de dizer, separa-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. É separar. Quem? No caso aqui, 2 homens. Podia ser mais, mas o Espírito Santo falou, separa Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. É interessante essa palavra separar. Paulo usa essa palavra algumas vezes, por exemplo, em Gálatas 1,15, ele usa essa palavra para dizer que ele foi separado para o Evangelho. Então, se você for lá, por exemplo, em Gálatas capítulo 1,15, você vai ver, ele fala assim,
Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, olha, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar em mim para que eu pregasse entre os gentios. Lembra que Paulo foi um apóstolo separado para ser apóstolo entre os gentios. Em Romanos capítulo 1, versículo 1, ele usa a mesma expressão, tá? Romanos 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Há algumas pessoas que Deus separa. Quer ver uma coisa interessante? Há pouco foi chamado aqui o Rogério e o Lourenço. O irmão Rogério e o Lourenço. Tá? Os dois. Eles são o que no contexto da igreja? Qual é a função deles? O ofício deles? Eles são o quê? Diáconos. A palavra diáconos vem numa palavra chamada diaconia. Talvez você saiba disso, que todos nós, em certo aspecto, temos o serviço da diaconia. Porque diaconia é serviço. E todo cristão, por natureza, em Cristo Jesus, ele é servo de Deus. Em outras palavras, o serviço da diaconia é um serviço de todo cristão, como serviço, como ministério. Só que tem pessoas que são separadas por Deus para o ofício diaconal. Tem pessoas que são separadas por Deus para o serviço diaconal no contexto da igreja local. Por isso que o Rogério e o Lourenço, entre outros, têm esse ofício, essa função. Eles são diáconos, tá? Porque eles foram separados para isso. Por quê? Porque a igreja reconheceu que eles foram chamados por Deus para o ofício diaconal. Então eles foram separados. Então na igreja nós temos a responsabilidade da diaconia, do serviço, mas eles foram separados para o ofício diaconal. Tá? Então Paulo e Barnabé, ele fala assim, me separa, diz o Espírito, para a obra que eu tenho enviado. Aí quando você olha no versículo 4, fala assim, versículo 3, então jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos. Não é isso que você faz? Que a igreja faz? Separa alguém para o serviço diaconal, o que é que acontece? Impõe as mãos sobre as pessoas. Separa por serviço pastoral, impõe as mãos. Separa para ser missionário no campo, impõe as mãos. O que significa impor as mãos? Significa basicamente 3 coisas. Que nós nos identificamos com esse serviço. A igreja se identifica com o serviço diaconal, a igreja se identifica com o serviço pastoral, a igreja se identifica com o serviço de missões. Ou seja, essa tarefa, esse serviço que está sendo realizado é tarefa e serviço nosso como igreja de Jesus Cristo. Nós identificamos com ele. Além disso, quando você está impondo as mãos, você está reconhecendo que Deus está chamando aquelas pessoas para esse serviço. É o reconhecimento da igreja, público, diante de Deus e dos homens, que nós estamos reconhecendo essas pessoas, esses homens ou essas mulheres para esse serviço. E a terceira coisa, nós estamos rogando de Deus as bênçãos das pessoas para esse serviço, para que elas possam com fidelidade, com alegria, com firmeza, com perseverança, elas possam cumprir o serviço que Deus os confiou. Então nós nos identificamos, nós reconhecemos a aptidão delas, o caráter delas para esse serviço e nós rogamos as bênçãos de Deus para a vida deles, para esse serviço. Então há imposição de mãos, o que a igreja faz? E a igreja os despede. Essa palavra despedir, até no grego, dá uma ideia forte. Eles são mandados embora. Eles são retirados do meio. Eles são... O que é despedida? Eu, por exemplo, não gosto muito de despedida. Eu tenho problemas seríssimos com despedida. E a Raquel, minha esposa, sabe disso. Geralmente eu choro em despedida. Aliás, eu choro muito à toa, mas em despedida eu choro muito. Porque eu tive uma despedida traumática, quando os nossos pais
começou todo aquele contexto de guerra civil em Angola. O meu pai estava envolvido com o MPLA, minha mãe envolvida com o NITA, e os dois com bastante influência de MPLA e NITA, por causa de raízes familiares, etc. E naquele contexto que os pais estão retirando os filhos de Angola, etc. Aí eu lembro que eu vou para o Porto do Lubito. Porto Lubito, nós saímos num barco com outras centenas de jovens. Aí vamos para Luanda, aí ficamos lá alguns dias lá no porto de Luanda, depois no aeroporto. Aí sai de lá, eu saí no avião da Swissair, eu e alguns irmãos meus, tanto é que se você um dia for no meu escritório, você vai perceber que eu sempre tenho uma réplica da Swissair, de um avião. E aí esse tem uma história, as minhas réplicas têm história, porque foi a empresa aérea que eu saí de Angola. Até eu lembro com uma dor de cabeça tremenda, e eu falando com a aeromoça lá em inglês, que eu estava com dor de cabeça, Redeco, precisava de remédio para dor de cabeça, tudo mais, tal. Chegamos no aeroporto de Lisboa, ficamos alguns dias no aeroporto, aí fomos acolhidos pela Terceira Igreja Batista de Lisboa, fomos para um lado de estudantes lá em Cascais, moramos em Cascais, isso aí já está em 1975, moramos em Cascais, e tal. Aí os meus irmãos decidem voltar, eu fico, dois que voltam morrem, aí tem a minha irmã que está lá, e a mais velha não veio, ficou lá, aí a mais nova voltou também, tudo mais tal. Então foi toda uma história assim traumática, aí você não sabe quando mais vai ver a terra, quando mais vai ver os pais. Fiquei, acho que 14 anos sem nunca mais voltar para Angola. Aí, então, quer dizer, a despedida foi uma coisa traumática. Eu lembro o Lubito, o navio saindo do Lubito. E a cidade do Lubito tem uma chamada Restinga, uma ponta de terra que entra mar adentro. Aí o barco sai daqui, sai do cais do Lubito, passa pelo canal, pega o mar alto, e aí os pais foram todo mundo com os carros na beira da Restinga, na ponta do mar lá, e da terra, e os barcos e os carros acendiam as luzes, era o final do dia, início da noite já. Aí o barco ia saindo lá, e aí você fica olhando aquelas luzes acendendo, piscando, piscando, piscando. E aí você indo embora. Eu na época estava com 17 anos. Ou seja, jovem, saindo, já cristão, evangélico. Viemos com carta de recomendação do pastor Erlando e Mário Filizato para sermos recebidos pela Terceira Igreja Batista de Lisboa, pastor Antônio dos Santos. Fomos muito bem recebidos, acolhidos pela igreja. Aí Deus me deu a oportunidade de continuar os estudos. O meu sonho era fazer medicina, sempre tive esse sonho. Quando os meus irmãos decidiram voltar para Angola, eu falei, eu não volto, porque me tiraram de lá, também agora não volto não. Aí eu continuei em Lisboa, sozinho desta vez, num lar de estudantes, onde eu praticamente era o único cristão lá. Aí, envolvimento ativo com a Terceira Igreja, com os estudos, com o OM, Operação Mobilização, com Mocidade para Cristo, envolvimento com o grupo bíblico universitário, sendo convidado para ir do acampamento de Água de Medeiros lá, para dar estudo para os jovens, etc., acampamento batista lá, e com o sonho de fazer medicina. Até que Deus colocou no meu coração que não. Ele estava me chamando para o ministério pastoral. Ele estava me chamando para o pastorado. E quando eu conversei com a família, a minha mãe, eu lembro direitinho, falou, meu filho, você pode ser médico e servir ao Senhor. Eu falei, eu sei, mãe, eu sei que eu posso. Mas Deus está me separando exclusivamente para o pastorado. E eu tive que ser despedido da Terceira Igreja Batista de Lisboa por um preparo teológico, ministerial, para cumprir aquilo que Deus me chamou. Primeiro fui despedido por um contexto de guerra, depois eu fui despedido por um contexto para servir ao Senhor. E literalmente você sair do seu contexto de segurança, de conforto, etc., e você ser enviado para um outro campo, para um outro lugar, por uma obra que Deus te confiou. E foi isso que aconteceu com Paulo e Barnabé. E, meus amados, eu sempre falo nisso. E está aí o meu filho mais velho, Henrique, com a esposa ali em cima, com Gabriela e Júlia. Henrique trabalha na área de TI. E ele tem, juntamente com a família, servem ao Senhor de uma forma séria.
Mas o nosso outro filho, o Guilherme, mais novo, foi missionário no Uruguai durante muito tempo, com a esposa, com a filha. Então eu sei, como pai, o que significa, e ao mesmo tempo pastor, ver jovens da igreja e ao mesmo tempo filhos serem despedidos da igreja para serem enviados para outro campo. Mas eu sempre digo, não existe recompensa maior do que você saber que você está fazendo aquilo para o qual Deus te chamou. E eu gostaria de terminar dizendo o seguinte: quando você olha no versículo 5, fala assim, 4, enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, ali navegaram para Chipre, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, etc. Tinham João como auxiliar, tal, e continua. Eu gostaria de terminar dizendo o seguinte: quando nós olhamos naquele texto que o André leu, João 17, olhamos para Atos capítulo 1, versículo 8, Atos capítulo 8, versículo 4, nós olhamos para Mateus capítulo 28, enfim, e outras passagens bíblicas, vamos chegar à conclusão clara que se você é verdadeiramente discípulo de Cristo, você tem de Deus o privilégio e a responsabilidade de anunciar Cristo. E não há nenhum cristão que não tenha condições de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Por mais simples que você seja do ponto de vista cultural, por mais culto que você seja do ponto de vista cultural, quem te capacita a falar o Evangelho de Cristo é o Espírito Santo. Se você é um cristão sério com Deus, comprometido com Deus, comprometido com a igreja local, comprometido dia após dia, viver o Evangelho de Cristo, você tem de Deus e tem do Espírito Santo as condições necessárias para falar do Evangelho de Jesus Cristo. E não importa a idade que você tem, não importa a profissão que você tem. Eu conheço crianças que compartilham para outras crianças o Evangelho de Cristo, adolescentes que fazem isso, jovens que fazem isso, adultos que fazem isso, casais que fazem isso. Eu conheço pessoas idosas que no hospital, no seu leito, no quarto do hospital, fizeram do quarto do hospital um campo de evangelização. Eu e a Raquel conhecemos um senhor, a mãe da Sandra, que trabalhou conosco, o marido dela é pastor. Quando o pai da Sandra ficou internado no hospital, o quarto de enfermaria onde ele estava, com mais 3, 4 pessoas no hospital, ele fez daquele quarto um campo de evangelização. Todo dia, embora doente, ele orava pelos seus colegas do quarto, ele abria a Bíblia, compartilhava a Bíblia, compartilhava com os enfermeiros, compartilhava com os médicos, compartilhava com a equipe de limpeza o Evangelho de Cristo. Nós precisamos aprender que quando você vai na pastelaria, quando você vai no talho, quando você vai no posto de gasolina, aquela pessoa que você encontra todo dia, que você vai e conversa com ela e muito tempo tem contato com ele, com ela, não é apenas um trabalhador que te atende. É um ser humano que está ali necessitando de ouvir o Evangelho de Cristo. Recentemente eu comecei lá no hospital, aqui Viseu, aqui Tondela, Viseu aí. E eu gosto de trabalho, por exemplo, voluntário. E eu passando lá vi uma placa, de repente, serviço voluntário. E eu fui lá e falei assim, olha, legal, eu quero me candidatar a serviço voluntário. E eu me inscrevi. E eu cheguei em casa e falei para a Raquel, eu vou trabalhar no hospital Viseu como serviço voluntário. Eu já trabalhei com isso. Que áreas que eu posso trabalhar? Emergência, atendimento de consulta, seja o que for. Agora, por quê? Porque eu sei que a melhor oportunidade que eu tenho daqui em Viseu, ter contato com pessoas não cristãs, que estão ali no seu dia a dia, e nesses contatos, oportunidade de falar de Cristo. Cada oportunidade que você tem com pessoas não cristãs, você tem a responsabilidade e o privilégio de falar de Cristo. Mas agora tem pessoas que Deus separa para isso, que Deus despede. E quando Deus chama, também não tem idade. Eu conheci um pastor, que era um engenheiro, dono de uma empresa, que começou a ir para o campo, no sentido de trabalhar com a igreja. Ele já tinha mais dos seus 50 anos.
juntamente com a sua esposa. Eu conheço casais com filhos pequenos que Deus chama e eles vão se preparar para o campo. Eu conheço jovens e adolescentes que Deus chama e vão para o campo. É minha própria história de vida. Porque Deus separa. E papai e mamãe, muitas das vezes nós oramos que os nossos filhos sejam médicos, engenheiros, advogados, juízes, pessoas bem-sucedidas do ponto de vista profissional. Você já orou alguma vez para que o seu filho e a sua filha possam ser uma dessas pessoas separadas por Deus para o campo missionário? Você já orou por isso? Você se alegraria se um dia o seu filho, a sua filha chegasse para você e dissesse: papai, eu vou me preparar para que eu possa ir para o campo, ser missionário ou missionária? Eu lembro que um dia o Henrique chegou para nós lá em casa, e o Henrique falou: pai, acho que eu vou me dedicar mais, trabalhar com missões, na área de música, etc. Vou deixar a vida profissional, não sei o quê. Eu falei: senhora, meu Deus, mais um. Porque já tinha sido a Lídia, já tinha sido o Guilherme. Eu falei: agora o Henrique, mais um. Geralmente, filho de pai de filho missionário, o filho missionário é dependente do pai o resto da vida, geralmente. Então, se você quer um filho que te pague férias, que te pague não sei o quê, não deixa ele ser missionário. Mas você, de fato, se alegra quando o seu filho, a sua filha, tem vocação de Deus para ir para o campo missionário. E você, jovem, adolescente, você já pensou, e mesmo vocês casais mais jovens, ou quem sabe até mais idosos, vocês já pensaram nessa possibilidade que Deus pode te chamar? E essa igreja te despedir para você ir para o campo? Você já pensou nisso? E quando Deus tocar no seu coração pelo Espírito Santo, procure o pastor, procure a liderança da igreja. São eles que vão te orientar. É a igreja que vai reconhecer, é a igreja que vai identificar, é a igreja que vai te ajudar no preparo, para depois impor as mãos sobre você, para enviar você para o campo. Mas nunca tenha aquela ideia que Deus envia outros e não a mim. Deus pode enviar você. Paulo e Barnabé não estavam ansiosos na igreja, eles estavam servindo na igreja. Deus não chama desocupados. Deus não chama preguiçosos. Spurgeon dizia: Deus não chama voluntários. Deus chama vocacionados. Ele convoca. E quando Ele convoca, não importa a sua idade, não importa a sua condição civil, Ele vai te capacitar para você ir no campo cumprir essa ordem. Agora, quero te fazer um outro desafio. Talvez Deus não vai te convocar para você ser despedido e ir para o campo. Mas o pastor Joaquim várias vezes já falou: coloque na sua agenda viagens missionárias. Quantas vezes você ouve aqui? Moçambique, São Tomé, Açores. Faça na sua agenda férias com objetivo missionário. Quem sabe você tem 15 dias de férias. Tire uma semana, pelo menos uma vez no ano. Vá conhecer esses campos. Envolva-se com esses missionários na proclamação, na expansão do Evangelho de Jesus Cristo. Meus queridos, minhas queridas, tudo que você constrói nesse mundo vai ficar nesse mundo. Seus diplomas, conquistas financeiras, econômicas ficam aqui. Só existe uma coisa que vai para o céu. O que é? São vidas. Então, sempre, se você conversar com Lídia, que se formou em arquitetura, propaganda e marketing, se você conversar com Guilherme, que se formou em em arquitetura, com especialização em design de interior, Henrique, que tem sido muito bem sucedido na área de TI, etc., eles vão dizer: nós aprendemos com os meus pais que o maior negócio é investir em vidas. Você já aprendeu isso? O maior projeto que você possa ter na sua vida é investir em vidas. Porque somente vidas vão para os céus.
Somente vidas te dão dividendos eternos nos céus em Cristo Jesus. Então fale de Cristo aqui e agora. Você tem a responsabilidade nos seus relacionamentos. Mas nunca se esqueça, Deus vai chamar alguns de vocês. Deus vai despedir alguns de vocês para sair daqui e irem para outros campos. Quem sabe seja você uma dessas pessoas que Deus vai chamar. Quem sabe Deus até use a sua profissão para que você mude de local, de cidade, de país, mas com o propósito não só de ganhar dinheiro, com o propósito de plantar uma igreja ou de fortalecer o trabalho de uma igreja numa outra região. Agora, se você ouvir a voz de Deus, diga como Paulo: eu não fui desobediente à visão celestial. Nós queremos, ó Deus, te agradecer porque a obra é do Senhor. E conforme disse Hudson Taylor, alguém que um dia ouviu o chamado do Senhor e que foi despedido da sua igreja, do seu país, da sua família, para ir para campos distantes, levar o evangelho de Jesus Cristo. Hudson Taylor que disse que a obra do Senhor, feita da maneira do Senhor, recebe os recursos do Senhor. Ó Pai, que nós possamos ter essa convicção de fazermos a obra do Senhor, da maneira do Senhor, na plena certeza que o Senhor dá os recursos, não apenas recursos financeiros, não apenas recursos materiais, não apenas recursos tecnológicos, etc., mas o maior e mais precioso recurso, o recurso humano. E conforme diz o Senhor Jesus, o campo, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Quantos locais, ó Pai, não só pelo mundo afora, mas na própria Beira Alta, aos nossos redores, no norte e no sul, tão carentes, ó Pai, de obreiros. E nós pensando hoje em missões mundiais, quantas partes do mundo, começando pela própria Europa, clamam, Senhor, por trabalhadores que possam ir para o campo, enviados pelo Senhor, despedidos pelas suas igrejas, mas sendo fiéis e contentes na obra que o Senhor confiou. Oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém.